Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tocava violão na igreja. Fazia parte do Ministério da Música do grupo de jovens. Era conhecido como o japonês do violão, ou simplesmente japonês. Embora me chame Sérgio, poucos me tratavam pelo nome. A não ser, é claro, o pessoal lá de casa. O resto, amigos, conhecidos, o pessoal da igreja mesmo, o próprio pastor, todo mundo me conhecia como japonês. E foi ali naquela igreja, durante o culto do sábado à noite, que conheci aquela que mudaria para sempre os rumos da minha vida. Foi amor à primeira vista. Mesmo que nem todo mundo acredite nisso, eu acredito. E acredito porque foi o que aconteceu comigo quando bati os olhos naquela criaturinha linda sentada bem na primeira fileira de bancos, exatamente ao lado de onde a nossa banda costumava ficar. A minha impressão naquela hora foi de que o mundo tinha parado quando a vi ali sentadinha naquele banco. Eu tive a impressão de que tinha subido aos céus. O culto ainda não tinha nem começado. Estávamos dando uma passada nas músicas quando a vi se aproximando. Eu fiquei tão impressionado com a sua beleza que cheguei a errar as notas da música. Ainda bem que era só um ensaio. Não sei, eu me desconcentrei. Eu não consegui prestar mais atenção em nada. Não conseguia desviar os meus olhos da sua imagem. Não sei nem como consegui acompanhar a banda depois. Eu ficava olhando para ela e me perguntando quem seria aquele anjo. Eu nunca tinha visto ali na igreja. Devia ser, sei lá, uma moradora nova do bairro, ou parente de alguém que morava ali. A única coisa que eu realmente sabia é que jamais a tinha visto antes. Até porque se tivesse visto, com certeza não a teria esquecido. Ela deve ter notado o meu jeito, porque lá pelas tantas começou a retribuir os meus olhares. Sabe aquele jeitinho encabulado? Ela olhava na minha direção, esboçava um sorrisinho e aí, toda envergonhada, desviava o olhar. Na verdade, eu também fazia o mesmo, até porque sempre fui muito tímido. Eu ficava olhando para ela, mas quando a percebi olhando para mim, também não conseguia sustentar o olhar. Senti que pintou um clima. Mas quem seria, afinal, aquela criaturinha tão linda? Eu conhecia praticamente todas as pessoas que frequentavam aquela igreja, até porque era uma igreja pequena. E eu já fazia parte do Ministério da Música há quase 2 anos. O fato é que, com o passar dos dias, fomos nos aproximando. Ela começou a frequentar os cultos às quartas-feiras e nos finais de semana também. E para minha alegria, sentava sempre no mesmo lugar, na primeira fileira de bancos, bem ao lado de onde a nossa banda costumava ficar. E então ficávamos ali, naquela troca de olhares, naquela paquerinha gostosa. Seu nome, Neuza. Como eu imaginava, ela tinha se mudado recentemente ali para o bairro. Tinha vindo do interior para morar com a irmã mais velha. Foi como eu disse, amor à primeira vista. Eu simplesmente não consegui mais tirar essa menina da cabeça, desde aquela primeira vez. O problema é que, como já falei, eu sempre fui muito tímido, muito encabulado. Quem olha para mim, e até mesmo pelo fato de eu fazer parte de uma banda de música, pode até pensar que eu seja uma pessoa assim, descontraída. Mas a grande verdade é que eu sempre fui muito tímido, principalmente quando se trata de mulher. Por isso, custei a criar coragem e abrir meu coração. Foi preciso contar até com a ajuda dos amigos que tocavam comigo na banda. Só que, para minha sorte, quando lhe falei dos meus sentimentos, descobri que estava sendo correspondido.
Enfim, começamos a namorar. Para minha sorte, eu já conhecia a irmã da Neuza. Ela também frequentava os cultos aos domingos, de maneira que ficou muito mais fácil. Ela apoiou totalmente o nosso namoro. A Neuza era exatamente o tipo de mulher que eu vivia pedindo a Deus. Sabe aquela moça delicada, angelical? Era de uma pureza, de uma meiguice, de uma inocência, que chegava a me dar um travo na garganta. Exatamente o tipo de mulher que eu sempre sonhei para mim. Me apaixonei perdidamente, e de um modo como nunca tinha me acontecido antes. Aliás, acho que aquela foi a primeira vez que me apaixonei de verdade por alguém. Não dizem que amor de verdade só acontece uma vez na vida? Lembro que ela vivia dizendo: eu adoro os teus olhos, sabia? Será que quando a gente tiver os nossos filhos, eles vão ter os olhinhos assim puxados, iguais aos seus? Tomara que sim. Eu acho tão lindo. A cada dia, a cada encontro, meu amor por ela só aumentava. E para minha sorte, eu sentia que o mesmo acontecia com ela. Em 9 meses de namoro, tomei a decisão de pedi-la em casamento. Só que tinha um porém: a falta de dinheiro. Para a gente se casar, eu cheguei à conclusão de que teria de me afastar dela por uns tempos. Perdi noites e noites pensando nisso, mas não tinha outro jeito. Para poder me casar com a Neuza, eu precisaria passar pelo menos um ano e meio lá no Japão. Trabalhar durante esse tempo para poder juntar o dinheiro necessário. Fiz as contas e cheguei à conclusão de que, se trabalhasse esse período, 1 ano e meio, num período de 2 turnos, ia dar para pelo menos arranjar dinheiro para a entrada de um apartamento ou de uma casa. Não era o que eu queria, me afastar dela desse jeito, mas também não via outra saída. E também seria pior se a gente tivesse que se separar por um tempo maior. E também seria, no máximo, repito, por uma fase de 1 ano e meio no máximo. Meu irmão, inclusive, também estava querendo ir. Foi até ele que me sugeriu que fosse junto. Quando contei para Neuza do meu plano, eu percebi que ela ficou triste. Repito, ficar longe dela também era a última coisa que eu queria nessa vida. Mas era preciso. A gente não tinha dinheiro. E logo, logo, eu estaria voltando. E o melhor, com a grana no bolso. Aí a gente ia poder se casar e comprar um cantinho só para nós. E comprar uma casinha para nós. Um apartamento. Felizmente, com o tempo, e depois de muita conversa, ela acabou entendendo. No dia da viagem, ela foi comigo até o aeroporto. Antes de embarcar, ficamos ali abraçados durante algum tempo. Foi o período mais duro da minha vida. Duro em todos os sentidos. O trabalho não era fácil. Eu trabalhava em 2 turnos, em 2 fábricas diferentes, e o tempo todo dividia minha atenção entre o trabalho e a minha amada. A Neuza vivia nos meus pensamentos 24 horas por dia. O trabalho era difícil, penoso. A vida era cansativa. Eu mal tinha tempo para dormir, me alimentar. Só que nada se comparava à falta que eu sentia dela. Sabe, aquela coisa que aperta-se no peito, aquela angústia. Eu ficava imaginando o que ela podia estar fazendo. Se também estaria pensando em mim, se sentia minha falta. Parecia que nada era capaz de aliviar a dor daquela saudade. Meu único consolo eram as lembranças dos momentos que tínhamos passado juntos. Além, é claro, daquela certeza de que muito breve estaríamos juntos novamente, e desta vez para sempre. Meu irmão vivia me perguntando: "Ô cara, por que vocês não se casaram antes de você vir para cá?"
Poderiam ter vindo juntos. Só que, meu Deus, como eu poderia fazer isso? Aquilo não era vida para uma criaturinha tão delicada, tão angelical. Eu que sou homem, que era acostumado com o trabalho pesado, senti. Imagine ela então. Ah, se eu soubesse o que o futuro me reservava. Toda semana ela me escrevia uma carta. Uma mais apaixonada do que a outra. Só que, estranhamente, antes mesmo de completar um ano, as cartas pararam de chegar. E não foi assim uma coisa gradativa. Não. De uma semana para outra, ela simplesmente parou de me escrever. Eu não tinha costume de ficar ligando. Até porque o custo de uma ligação do Japão para o Brasil, na época, era muito alto. Não fazia sentido eu ficar torrando o que ganhava com o telefone. Só que depois de um tempo, 3 semanas sem uma linha, vendo que ela não dava notícias, resolvi ligar lá para a casa da irmã dela. Só que aí descobri que o número que eu tinha não existia mais. A linha tinha sido desligada. Liguei então para os meus pais. E eles me disseram que a irmã da Neuza tinha se mudado dali. Só que ninguém sabia para onde tinham ido. Eu achei estranho. Principalmente pelo fato da Neuza não ter me dito absolutamente nada. E ainda por cima, ter parado de me escrever assim, de uma hora para outra. Será que tinha acontecido alguma coisa? Aliás, eu tive a sensação de que os meus pais estavam... Não sei explicar, mas... eles estavam me escondendo alguma coisa. Mas enfim, o jeito era esperar que ela mandasse notícias. O tempo, no entanto, foi passando. E nada de ela escrever. Olha, se antes a vida longe da Neuza já era um suplício para mim, agora então nem se fala. Ficar sem notícias dela me tirou o chão. Nem vontade de trabalhar eu tinha mais. Eu queria desvendar aquele mistério, saber o que estava acontecendo. Os dias passavam e nenhuma carta chegava. E foi por isso que eu tomei a decisão de voltar para o Brasil. Antes até do tempo previsto. Já tinha juntado um bom dinheiro e mesmo que não tivesse conseguido juntar nada, eu viria de qualquer maneira. Quando cheguei à casa dos meus pais, senti um clima estranho no ar. Eles ficaram me olhando de um jeito. Eu não sabia definir se aquilo era tristeza, era pena. Sabe aquele silêncio? Lembro que a primeira coisa que perguntei, antes mesmo de dar um abraço nos meus pais, foi se a Neuza tinha dado notícias. Eles então se entreolharam. Depois a minha mãe veio e me abraçou. E começou com uma conversa estranha. Eu queria ter te contado, Sérgio, mas o teu pai achou melhor não. Você conhece o teu pai. Ele achou que era melhor você ficar lá, no Japão, trabalhando, ganhando o teu dinheiro. Até porque não tinha o que fazer mesmo. Mas como assim, mãe? Do que a senhora está falando? Mais uma vez ela olhou para o meu pai antes de responder. Neuza, filho. O que tem? Pelo amor de Deus, fala, mãe! Não está entre nós como, mãe? O que a senhora quer dizer com isso? Meu filho, faz alguns meses. Morreu? Mas morreu como, mãe? Que brincadeira é essa, mãe? Pai, fala alguma coisa, pai. Fala que a mãe está mentindo.
Vocês estão brincando comigo? Mãe... Pedi quase de joelhos que o meu pai dissesse alguma coisa, contradissesse o que tinha dito a minha mãe. Só que o meu pai não disse uma palavra. Ele apenas baixou os olhos e não falou nada. E não falou nada porque não tinha o que falar. Claro que não era brincadeira. Nem era mentira. Aliás, só mesmo isso para explicar por que ela tinha parado de me escrever. Numa semana, eu recebo a carta mais apaixonada do mundo. E na semana seguinte, nada. Nenhuma linha. Silêncio total. Eu sentia que tinha acontecido alguma coisa. Nem os meus pais sabiam direito o que tinha acontecido. As circunstâncias envolvendo a morte dela estavam nebulosas. Só souberam me dizer que ela tinha morrido num acidente estúpido de automóvel. A irmã dela estava junto no carro com os sobrinhos. Bateram de frente com um caminhão na rodovia. Ninguém saiu com vida. Olha, Nilza, se você soubesse o quanto eu me arrependo de ter ido sozinho para o outro lado do mundo. Era para te poupar, amor. Porque você era tão delicadinha. Porque você era tão fragilzinha. Eu não queria que você sofresse. Que você passasse trabalho. Se alguém tinha que dar duro, trabalhar, suar, se sacrificar, que fosse eu. Por isso eu não quis te levar. Burro. Idiota. É isso que eu sou. Porque se eu não fosse tão estúpido, nós estaríamos juntos agora. Eu queria ganhar dinheiro para a gente poder se casar. Comprar a nossa casa, o nosso apartamento, começar a nossa vida. Só hoje eu vejo que não tem dinheiro que compense essa minha solidão. Esta minha saudade que me maltrata dia após dia. Quase 8 anos já se passaram, Deus. E eu não consigo esquecer. Nem esquecer, nem perdoar. Ainda me pego pensando em nós dois praticamente o tempo todo. É no trabalho, é na igreja, é quando estou dormindo, é quando estou comendo. 8 anos se passaram e eu continuo pensando em você 24 horas por dia. E o pior, me condenando, me culpando. Meu irmão sempre me perguntava: por que vocês não se casaram antes? Podiam ter vindo juntos. Mas não. O idiota, o imbecil, queria te poupar. Não queria que você passasse trabalho, lá naquele sufoco. Antes eu tivesse te levado, Neuza. Você estaria viva. E estaríamos juntos agora. Fico lembrando de tudo o que planejamos fazer juntos. Nossa casa, nossos filhos. Você queria que eles tivessem os olhinhos apertados, iguais aos meus. Lembra? Se achava bonito. Era você. Lindo era o teu sorriso. Teu jeitinho de criança, de menina pura. Teu jeitinho de anjo. Você deixou um buraco aqui no meu coração que jamais vai ser preenchido por ninguém. Este espaço que você deixou aqui, Neuza, vai ficar reservado com o teu nome para o resto da minha vida. Amor de verdade só existe uma vez. Amor de verdade é só uma vez na vida. Você pode gostar de várias pessoas. Gostar.
mas amar de verdade é uma só vez. Ninguém melhor do que eu para dizer o quanto esta frase é verdadeira. Parece que eu vivi a minha vida toda a teu lado, e não apenas aqueles 9 meses em que namoramos, sem contar, é claro, o tempo que passei lá no Japão. Ah, meu Deus, por que tudo isso? Por quê? Quantas vezes eu já te perguntei isso? Por que me tirar a única coisa que eu tinha na vida? Sem mesmo uma despedida. Eu não consigo entender por que os meus pais esconderam a verdade de mim. Mentiram para mim. Sei que com a melhor das intenções, mas erraram. Eu precisava saber. O que me dói, Neuza, é que não tive sequer a chance de te dizer adeus. Nem isso. Não tive a oportunidade de me despedir de você, de pegar a sua mãozinha delicada, acariciar o teu rostinho de boneca pela última vez. Nem isso. Parece que ainda escuto a tua voz, sussurrando palavras de amor baixinho no meu ouvido. Nessas horas, eu não consigo me conter. As lágrimas brotam dos meus olhos e eu não consigo parar de chorar. É mais forte do que eu. Como você me faz falta, Neuza. Como eu preciso de você. Só consigo tocar a vida adiante por causa dos ensinamentos que tive na igreja. Se não fosse isso, tenho até medo do que já teria feito. Sei que a morte não é o fim. E você não sabe como eu tenho tentado acreditar nisso. É só nisso que me apego para suportar a falta que você me faz. Saber que um dia vamos nos reencontrar é a única coisa que consola esse meu coração e atenua esse meu sofrimento. Não fosse isso, Neuza, te juro, eu já teria partido dessa vida triste.